A chuva caía torrencialmente sobre as ruas de Lisboa naquela noite fria de novembro, transformando o asfalto em rios escuros que refletiam as luzes trêmulas dos candeeiros. Miguel Santos ouviu os gritos agudos e quando soube a velha ponte perto do Tejo e o coração dele acelerou de imediato. Sem pensar duas vezes ele parou o carro velho e correu para a cena onde um homem grande e bêbado esmurrava um rapaz magro que protegia com o corpo um bebê de 2 anos chorando desesperadamente. Para com isso agora, gritou Miguel, empurrando o agressor com toda a força que tinha nos braços, cansados de um dia longo no escritório de design gráfico. O homem cambaleou surpreendido e rosnou: quem é você, seu maricas? Isso não é da tua conta. Miguel sentiu o soco atingir o ombro, mas não recuou, pegou o telemóvel e ligou para a emergência enquanto o rapaz olhava para ele com olhos cheios de terror puro. O bebê chamado Sofia soluçava agarrada à camisola rasgada do irmão mais velho. Miguel gritou: corram comigo, eu tenho um lugar seguro, e o rapaz não hesitou, pegando a irmã nos braços e seguindo o estranho pelas ruas secundárias escuras de Alfama, evitando os olhares curiosos das janelas antigas. Dentro do pequeno apartamento de Miguel, no 3º andar de um prédio antigo com vista para as telhas vermelhas molhadas, a porta foi trancada 2 vezes e o silêncio caiu como um peso. Miguel ofereceu toalhas limpas e água quente aos 2 desconhecidos. O rapaz chamado Rui, de 17 anos, tremia enquanto limpava o sangue do lábio partido. Sofia adormeceu exausta no sofá velho coberto por uma manta de lã. Rui contou entre soluços: a mãe tinha morrido de cancro há 6 meses, o tio Carlos, que os acolhera em troca dos subsídios do Estado, espancava os 2 diariamente e naquela noite eles tinham fugido com apenas uma mochila. Miguel ouvia e o peito apertava como se revivesse as próprias feridas. Ele sabia demasiado bem o que era ser rejeitado por quem devia proteger. 4 anos antes, em Braga, a cidade conservadora onde nascera Miguel, aos 21 anos tinha reunido coragem para contar aos pais que era gay. O pai António, um operário reformado com cruzes nas paredes de casa, gritara: não quero sodomitas na minha família, e atirara a mala dele para a rua chuvosa enquanto a mãe Maria chorava em silêncio sem intervir. Desde esse dia Miguel cortara os laços, mudara para Lisboa, construíra uma vida solitária como designer freelance e conhecera Rafael, um professor de 32 anos com quem namorava há 2 anos, mas nunca ousara falar de futuro. Agora, com Rui e Sofia ali na sala quente, o passado voltava como uma onda. Porque intervim, pensou Miguel enquanto preparava uma sopa simples. A minha vida já é complicada o suficiente. Se as autoridades souberem que um homem gay acolheu um rapaz menor, as pessoas vão julgar logo. A sociedade portuguesa ainda sussurra preconceitos mesmo na capital aberta. Rafael chegou meia hora depois, preocupado com o atraso de Miguel. Quando viu os 2 hóspedes inesperados, franziu a testa, mas abraçou Miguel com força. O que aconteceu, amor? Perguntou em voz baixa. Miguel explicou tudo enquanto Rui comia devagar, olhando para o chão. Rafael hesitou, mas concordou que podiam ficar aquela noite. Amanhã vamos às autoridades, disse Miguel com voz firme, embora o interior tremesse. Rui olhou para ele com uma gratidão tímida que fez Miguel sentir um nó na garganta. Ninguém nunca nos ajudou assim, murmurou o rapaz. A noite passou lenta, com Miguel deitado no sofá, ouvindo a respiração irregular de Sofia e pensando no preço que cada escolha cobrava. Ele salvara 2 vidas, mas o que custaria a ele próprio? As memórias da expulsão voltavam em flashes, o pai gritando palavras duras, a porta batendo, o silêncio da mãe. Agora ele era o salvador, e isso assustava tanto quanto confortava. Pela primeira vez em anos, Miguel sentiu um propósito maior que o próprio medo. Rui e Sofia precisavam dele, e ele não ia fugir. O dia seguinte traria burocracia e olhares desconfiados, mas naquela noite o apartamento pequeno parecia menos vazio. Miguel fechou os olhos e decidiu que não importava o que o mundo pensasse. Ele escolhera ajudar e pagaria o preço que viesse. A manhã seguinte chegou cinzenta e úmida, com o som distante dos elétricos de Lisboa. Miguel acordou cedo, preparou o pequeno almoço simples de pão com queijo e leite para Sofia, que acordou sorridente pela primeira vez. Rui ainda tinha olheiras profundas, mas o rosto parecia menos tenso. Eles passaram o dia no apartamento. Miguel cancelou reuniões de trabalho explicando uma emergência familiar vaga. Rafael veio ajudar depois das aulas e os 4 improvisaram uma rotina. Rui brincava com Sofia no chão da sala enquanto Miguel e Rafael discutiam baixinho os próximos passos. Precisamos de contactar os serviços sociais, disse Rafael. Não podemos esconder 2 menores para sempre. Miguel concordou, mas o medo apertava o estômago. Ele lembrava-se das histórias de amigos LGBT que tinham perdido custódias por preconceito mesmo sem razão. À tarde foram à esquadra mais próxima. O polícia ouviu o relato de Rui com cara séria, tomou notas e prometeu investigar o tio Carlos.
Mas o sistema era lento e enquanto esperavam os dias passaram. Rui começou a abrir-se contando mais sobre a vida com a mãe antes da doença. Ela falava sempre de um pai que nunca conhecera, disse Rui com voz baixa. Miguel sentiu um arrepio estranho, mas afastou o pensamento. Sofia teve febre alta na terceira noite e Miguel levou a menina ao hospital de Santa Maria, onde os médicos trataram a infecção respiratória, mas pediram exames mais aprofundados para descartar problemas genéticos. Miguel assinou como responsável temporário e Rafael ficou ao lado dele na sala de espera segurando a mão discretamente. Em casa as noites eram longas com conversas profundas. Rui perguntou sobre a vida de Miguel e ele contou a verdade sobre a família em Braga, a expulsão, o começo difícil em Lisboa. O rapaz ouviu em silêncio e depois confessou que também se sentia diferente dos outros rapazes da escola. Miguel não pressionou, mas sentiu uma ligação profunda, um reconhecimento silencioso. Rafael observava tudo com um misto de orgulho e preocupação. Um dia depois do trabalho ele puxou Miguel para o quarto. Amor, isto está a crescer depressa, disse. Eu adoro-te, mas não sei se estou pronto para ser pai de repente. Miguel sentiu a facada, mas compreendeu. Ele próprio lutava com o mesmo medo. O que estou a fazer, pensou. Salvei 2 miúdos e agora a minha vida pode desmoronar se o Rafael se afastar ou se a sociedade me julgar incapaz. O tio Carlos apareceu no quinto dia à porta do prédio gritando ameaças. Miguel chamou a polícia e o homem foi levado, mas a ameaça ficou no ar. Os vizinhos começaram a murmurar: um homem sozinho com um rapaz e um bebê. Miguel ignorou os olhares, mas o peso crescia. No escritório, o chefe fez um comentário velado sobre vida pessoal complicada. Miguel sentiu o isolamento familiar voltar. À noite, quando Sofia dormia e Rui estudava na mesa da cozinha, Miguel sentou-se com Rafael no sofá. Eu não vou abandoná-los, disse. Eles não têm mais ninguém. Rafael beijou o ombro dele, mas o silêncio que seguiu foi pesado. Rui aproximou-se mais de Miguel, ajudando na cozinha e falando de sonhos de estudar arte. O rapaz via em Miguel um modelo que nunca tivera. Sofia chamava Miguel de tio com voz doce e ele derretia por dentro. Os dias de convivência criavam laços invisíveis, mas o preço era alto. Miguel perdia noites de sono pensando no futuro incerto. A família em Braga ainda não sabia nada, mas ele pressentia que o passado ia bater à porta em breve. Cada decisão, cada abraço a Sofia, cada conversa com Rui custava energia emocional. Ele estava a construir algo novo, mas o medo de perder tudo, como perder os pais, não saía da cabeça. Rafael começou a distanciar-se ligeiramente e Miguel sentiu a primeira fissura no relacionamento. O drama crescia devagar como a chuva que não parava de cair sobre Lisboa. Na segunda semana, Sofia piorou novamente com tosse persistente e os médicos do hospital insistiram em exames sanguíneos completos para encontrar possíveis problemas hereditários. Como Miguel era o responsável temporário autorizado pela polícia, ele deu o consentimento para o teste de ADN rápido que ajudaria a localizar parentes biológicos em caso de emergência. Rui também deu amostra para confirmar ligações familiares. 2 dias depois, o médico chamou Miguel para uma conversa privada na sala branca e fria do hospital. Sr. Santos, os resultados são surpreendentes, disse o médico com voz grave. O ADN mostra que o Rui é seu filho biológico. Miguel sentiu o mundo girar. Isso é impossível, murmurou ele. Eu nunca soube de nenhuma gravidez. O médico explicou que o perfil genético coincidia perfeitamente com paternidade. Miguel saiu do hospital em choque, o envelope com os resultados na mão trêmula. Em casa, Rui notou a palidez dele e perguntou o que se passava. Miguel sentou-se no sofá e contou tudo com voz embargada. Rui ficou em silêncio primeiro, depois lágrimas rolaram. Então tu és o meu pai verdadeiro. Miguel abraçou o rapaz pela primeira vez como pai e o peso de anos perdidos caiu sobre ele. Como é que isto aconteceu, pensou Miguel, revivendo os 16 anos. A família em Braga tinha arranjado uma namorada, Ana, para o curar daquilo que chamavam de doença. Uma noite forçada, uma gravidez escondida. Disseram-lhe que fora um aborto espontâneo, mas Ana tivera o bebê e morrera anos depois, deixando Rui com a irmã que casara com Carlos. O segredo fora guardado para proteger a honra da família. Agora tudo fazia sentido, os olhares estranhos da mãe, as palavras veladas do pai. Miguel sentiu raiva pura misturada com culpa devastadora. Eu falhei com ele sem saber, pensou. Rafael chegou e Miguel contou a revelação. O namorado empalideceu. Isto muda tudo, disse Rafael.
De repente és pai de um rapaz de 17 anos. Miguel viu o medo nos olhos dele e o coração partiu-se. Eles discutiram até altas horas, Rafael acusando Miguel de ter escondido o passado, embora Miguel jurasse ignorância. Rui ouviu tudo da porta do quarto e o rosto dele mostrou dor profunda. Sofia acordou chorando e Miguel pegou a filha neta nos braços, sentindo pela primeira vez o laço de sangue verdadeiro. A noite foi de lágrimas e silêncios pesados. No dia seguinte Miguel ligou para a mãe em Braga. Maria atendeu com voz trêmula e quando ouviu a notícia chorou, admitindo que sabiam, mas o pai António proibira de contar. O pai vai ficar furioso, disse ela. Miguel sentiu a traição como uma faca. Como puderam esconder o meu filho dele? Os serviços sociais foram notificados do novo contexto e uma assistente social veio ao apartamento fazendo perguntas incômodas sobre a orientação sexual de Miguel e a capacidade de criar 2 menores. Os vizinhos comentavam mais alto agora. Rui confrontou Miguel com raiva misturada a amor. Por que não me procuraste antes? Miguel respondeu com honestidade crua: eu não sabia e agora vou lutar por ti. Mas o preço subia. Rafael pediu espaço para pensar e saiu do apartamento por alguns dias. Miguel ficou sozinho com os filhos, enfrentando o turbilhão interno. Culpa, arrependimento, amor protetor, tudo se misturava. Ele olhava para Rui e via o próprio reflexo jovem, o mesmo medo de ser diferente. A revelação não trouxe paz, trouxe guerra interna e externa. Miguel decidiu que não ia fugir. Pagaria o preço de anos perdidos com a ação diária. Cada refeição partilhada, cada conversa sobre escola, cada noite a acalmar Sofia reforçava a decisão. Mas o coração doía com a ausência de Rafael e o medo do julgamento da sociedade, que ainda via um homem gay como incapaz de paternidade. O drama atingia o pico e Miguel sabia que as escolhas seguintes definiriam tudo. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. O tio Carlos soube através de contactos na polícia e apareceu no tribunal exigindo a custódia dos sobrinhos, alegando que Miguel era um estranho perigoso por ser gay. O pai António veio de Braga com a mãe Maria para a audiência inicial, o rosto vermelho de raiva. Isto é vergonha para a família, gritou António no corredor do tribunal. Tu não podes ser pai de ninguém com essa vida. Miguel enfrentou o pai pela primeira vez em anos, a voz firme apesar das pernas trêmulas. Eu sou o pai biológico de Rui e vou lutar por ele e pela Sofia. A mãe Maria chorava em silêncio, apertando a mão de Miguel quando António não via. Rafael reapareceu na véspera da audiência principal, mas a conversa foi dura. Eu amo-te, disse ele, mas não sei se consigo entrar nesta família pronta. Miguel sentiu a traição profunda. Depois de tudo o que vivemos, tu escolhes fugir agora. Rafael saiu novamente e Miguel passou a noite em claro abraçando Rui, que também chorava pela rejeição. No tribunal, a assistente social apresentou relatórios positivos sobre o cuidado de Miguel, mas o juiz hesitou, citando o ambiente não tradicional. O advogado de Miguel, um amigo de Rafael que aceitara o caso apesar de tudo, argumentou com paixão sobre laços de sangue e amor escolhido. Carlos mentiu sobre o passado de abuso, mas Rui testemunhou corajosamente contando os espancamentos. Miguel sentiu orgulho misturado a dor ao ver o filho defender-se. Fora do tribunal, o pai António confrontou Miguel em privado. Nós escondemos para te proteger, disse ele. Tu eras fraco e nós tentámos endireitar-te. Miguel respondeu com voz cortante: vocês destruíram a minha vida e a do meu filho. A traição da família pesava como chumbo. Maria abraçou o neto pela primeira vez e sussurrou ao ouvido de Miguel: eu estou do teu lado. O apoio secreto da mãe deu força, mas o processo arrastou-se com mais audiências e exames psicológicos. No trabalho, Miguel perdeu um cliente importante que soube da história através de rumores. A solidão apertava, mas Rui e Sofia eram o âncora. Rui começou a chamar Miguel de pai em voz baixa e isso curava feridas antigas. Rafael voltou uma noite pedindo perdão. Eu tive medo do compromisso, disse ele. Miguel hesitou, mas aceitou o pedido de recomeço. Eles conversaram até de madrugada sobre o que significava ser família. O preço da revelação era alto. Miguel perdera a ilusão de uma vida simples, ganhara responsabilidade imensa, mas também amor puro. No clímax da audiência final, o juiz concedeu custódia provisória a Miguel, citando o bem-estar das crianças e o ADN irrefutável. Carlos foi investigado por abuso e afastado. Miguel saiu do tribunal com Rui, Sofia e Rafael ao lado, mas o cansaço era visível. Ele pagara com lágrimas noites sem dormir e quase perdera o amor, mas ganhara uma família verdadeira.
o conflito interno terminava com uma escolha clara: lutar apesar de tudo. Meses depois o sol brilhava sobre o Rio Douro em Porto, onde Miguel levara a nova família para um fim de semana de paz. Rui, agora com 18 anos acabados de fazer, entrara na escola de artes com bolsa e Sofia corria pelos caminhos pedregosos rindo alto. Rafael segurava a mão de Miguel enquanto caminhavam pela margem dourada. Tu fizeste a escolha certa, sussurrou Rafael beijando a testa dele. Miguel sorriu, sentindo o peso dos meses anteriores finalmente aliviar. A mãe Maria visitava regularmente em segredo e até o pai António enviara uma carta curta de desculpas, embora sem admitir erros completos. A sociedade ainda sussurrava, mas Miguel aprendera a ignorar os olhares. Em casa em Lisboa as noites eram de jantares partilhados, risos e conversas sobre o futuro. Rui falava dos primeiros namorados com timidez e Miguel ouvia com o coração aberto, sem julgamento. Sofia chamava os dois homens de pais e isso enchia o apartamento de calor. Miguel refletia muitas vezes sobre o caminho percorrido: a expulsão, o resgate, a revelação chocante, as traições e as reconciliações. Cada decisão custara caro, mas o resultado valia cada lágrima. Ele escolhera o amor sobre o medo, a responsabilidade sobre a liberdade fácil. Rafael propôs casamento numa noite tranquila e Miguel aceitou com lágrimas nos olhos. A família escolhida era agora completa. No terraço com vista para as luzes de Lisboa, Miguel abraçou Rui e Sofia enquanto Rafael preparava o jantar. Pai, obrigado por não me abandonares, disse Rui. Miguel apertou o ombro do filho. Eu nunca mais vou embora. A vida continuava com desafios, mas o laço de sangue e de escolha unia os quatro contra o mundo. O drama terminara não com final perfeito, mas com esperança real conquistada a pulso. Miguel olhava para o rio Tejo ao longe e sentia paz pela primeira vez. Acha que Miguel tomou a decisão certa ao abraçar o papel de pai e formar uma nova família apesar dos preconceitos e dos erros do passado, ou deveria ter escolhido a liberdade sem laços?